Olá, pessoal! Hoje a live é muito especial. Eu vou contar como eu perdi 11 quilos em 9 semanas, qual estratégia que eu usei, o que que eu fiz, o que que eu deixei de fazer, será que eu tomei remédio, será que eu fiz, que eu passei por algum procedimento. Amanda, você tá me escutando? O áudio tá bom? Tive que cancelar outra live, sair porque não tava o áudio. Então, se tiver... Ah, Amanda, tá me escutando, Oi, né, gente? Ju. Tá, agora o áudio tá. Agora tá. É que Aê, às vezes esse Instagram dá umas bugadas, né? sim, muita. E aí a gente Enfim, fica meio perdido, mas saiu. Tá, o áudio bom, consegui entrar, que bom. gente, hoje a gente, como eu estava explicando, né? A gente vai contar um pouquinho da minha história, um exposit, o meu antes e depois, tá? Porque em determinado momento da minha vida eu engordei 11 quilos em um ano. E a gente vai contar sobre isso e como que eu perdi esses 11 quilos em 9 semanas. E qual a estratégia que a gente usou de treino, de alimentação, a gente vai conversando. Mandem um aviãozinho, chama o pessoal para esse bate-papo nosso aí, para vocês verem que, né, todo mundo passa por altos e baixos, Sim, né? E, inclusive, a gente quer saber de vocês, se tem alguém aí na live que está nesse processo de emagrecimento, está querendo emagrecer. Se vocês também tiverem comentários a fazer durante a live, a gente adora, né, Manda, ver a participação. com certeza. Quem tiver também quiser compartilhar alguma coisa que passou por um processo similar, né? De perda de peso e tal, coloca, compartilha aí com a gente, a gente adora ver essas histórias de vocês. Sim. E para quem não nos conhece, eu sou Juliana Antunes, personal trainer, especialista em emagrecimento feminino. Ela é a Amanda Prats, nutricionista funcional, top das galáxias. E a gente ensina mulheres a perder até 10 quilos em 8 semanas, treinando em casa 15 minutos por dia, sem fazer dieta radical. E bora contar um pouquinho da minha história, Com Amanda? certeza. Gente, vocês vão se surpreender para ver como foi muito legal. Começa, Ju. Nessa, Eu fico até o que que ansiosa. aconteceu? Eu casei, tá, gente? Eu casei há 5 anos atrás, casei. E eu tinha, antes do casamento, eu já estava vindo num estilo de vida mais regradinho, né, Amanda? Já estava me alimentando certinho, né? Treinar nunca foi problema para mim, né? Quem acompanha a gente sabe que o meu problema era a alimentação, que a Amanda resolveu isso. Então, antes de eu casar, eu já estava nessa rotina alimentar super ok. Inclusive, pro casamento, né, Amanda? A gente deu uma acelerada, eu queria casar bem sequinha. E eu tava super com a rotina regradinha. Aí eu casei, gente. Aí, né, mudou tudo, né? E o meu marido, ele tem um hábito completamente oposto do meu, né, Amanda? É, Ele come muita bobeira, ele come muito fast food, enfim, né, aquela comida bem. E recém-casado, eu imagina, gente. fui na dele, fui indo, e a gente vai aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Quando eu me dei por mim, né? E treinar, eu tava treinando, tá, gente? Por isso que é importante o treino e a alimentação. Claro que se eu não tivesse treinando, ia ser pior, né, Amanda? Você pode ter Com certeza que se eu não certeza. tivesse, pelo menos, não tivesse mantido uma rotina de exercício, ia ser bem pior. Mas quando eu dei por mim, eu estava com 11 quilos a mais em um ano, assim, menos de um ano, né? Porque eu casei em dezembro, eu me dei conta em setembro, olha isso, né? Pois Que absurdo. Então eu vou contar. E aí eu fiz um reality na época, né? Isso, gente, foi em 2018. Né? Eu fiz um reality aqui no meu Instagram, né? Da minha rotina, do passo a passo, como foi, né? De como deixou de ser, para as pessoas verem que, tipo, né, eu tava lá, e até me motivava isso também, né, que eu tinha, que o pessoal tava ali me acompanhando. E aí eu vou compartilhar com vocês esses posts, né, como foi esse processo, e a Amanda, que cuidou de mim nesse processo, né, alimentar, também vai dar aí, a gente vai contar exatamente qual que foi essa estratégia que a gente utilizou, e não foi nada mirabolante, tá, gente? Não tomei remédio, não fiz nada, né, nada. de, Foi de muito milagroso, básico, viu, digamos assim. gente? Foi muito básico. Hoje eu até estava vendo as coisas para relembrar também. E eu vi como foi bem tranquilo, assim, sabe? A proposta ali da alimentação. Olha lá, Ju, ela tava uma outra É, mulher, gente. ó, Cabelo gente, diferente, tudo diferente.
Exatamente. Eu tinha o cabelo alisado, mais curtinho, escuro, tava bem diferente. Isso foi 2018, tá, gente? Acho que foi agosto ou setembro de 2018, acho que foi setembro mesmo. É. E aí, ó, eu vou deixar aqui na foto e eu vou ler pra vocês, tá? Porque eu sei que fica pequenininho, fica esquisito. Só pra vocês verem, eu estava bem inflamada, bem inchada, então eu escrevi aqui, ó. Retrato de um ano desregrado. Bom, vamos lá. Vocês me dão 3 meses para transformar esse shape decadente. Quis fazer esse post, tive a cara de pau de tirar essa foto para lhes mostrar o que acontece se você leva a sério o treino, segue direitinho sua periodização, pega pesado, porém avacalha na alimentação. Dá nisso aí da foto. Se você olhar com muito carinho, vai ver que tem uma musculatura ali pronta para brilhar, mas lá embaixo da capa de gordura. Ou seja, alinhe seu treino com a sua alimentação, que para tudo se dá um jeito. Me acompanhe nessa jornada de 3 meses, onde poderão acompanhar minha evolução. Estarei postando nos meus stories minha rotina de exercício e alimentação. Já fiz minha periodização de treinamento adequada, né, para esse processo de emagrecimento. E passei pela minha Nutri, que é a Amanda, e, né, já me programei para isso. Aí, Amanda, Então, gente, olha, para contar um pouquinho aí para vocês, né, dessa experiência nossa, como a gente falou, um ano antes ela estava super, né, focada, emagreceu pra caramba, tava num corpo assim, ela usou, gente, um vestido top no casamento dela, toda linda, poderosíssima, entendeu? Então ela tava, né, aí casou aquela situação toda. Então dá para perceber como tá aí na foto essa questão do inflamado. E é aquilo que a gente sempre fala, qual o começo da estratégia, né? Eu fui até relembrar tudo para ver direitinho qual foi a estratégia, o que a gente fez. Então, gente, foram nem 3 meses, né? Que a Ju, 2 meses então, um eu me pouquinho. propus. Eu tá aqui falando no primeiro post fala de 3 meses, mas vocês vão ver que o último foi menos, foi 2 meses e uma semana, né? Foram 9 semanas. Então foi mais rápido do que eu imaginei. Exatamente. Então foi super rápido. No primeiro mês, nesse primeiro mês, eu estava vendo a estratégia do primeiro mês, é aquilo que a gente sempre fala, em todas as lives, quando a gente conversa, que a gente fala assim, que tem aquele hábito de arrumar a casa, né? Então foi bem isso, entendeu? Porque como ela estava mais desregrada, apesar de saber se alimentar certinho, todo mundo tem os seus momentos. Ela estava vivendo um momento de recém-casada, com um marido que come uma coisa totalmente diferente do hábito que ela comia. Então, ela acabou embalando um pouco naquela rotina dele, né? Que isso acontece, né? Eu acredito que outras pessoas se identificam com isso. E acabou bagunçando toda a estrutura dela. E o nosso plano alimentar, ele foi bem básico, gente. Assim, comida de verdade, suplementação pouquíssima, sabe? Não teve nenhum mega suplemento, não teve nenhum termogênico, não teve nada assim para estimular, super estimulador de metabolismo. Não teve. Então, foi refeições, que depois eu posso dar até mais detalhes de cada etapa dessas refeições, né? Café da manhã, lanche, porque a Ju também, gente, ela tem uma rotina bem diferente da maioria das pessoas, né? Por quê? Porque ela trabalha muito de manhã, que muitas vezes, até comigo mesmo naquela época, a gente treinava cedo, né? Então eu treinava, sei 5h30 da lá, manhã. 5 horas da manhã, então a Jo acordava super cedo e tinha alunos no final à noite, então era uma rotina muito longa. Então, ela tinha 2 lanches da tarde, para vocês terem uma ideia. Então, tinha muita comida mesmo na alimentação dela. Depois eu vou dar mais detalhes para vocês. Mas ela tinha café da manhã, tinha um lanche da manhã, o almoço, tinha 2 lanches da tarde, o jantar e um chazinho antes de dormir, entendeu? Então, Ou era seja, bem... de fome eu não passei, tá? Foi fácil. Exatamente. Era bem fracionada a alimentação dela. Óbvio que a gente deu uma reduzida na quantidade de caloria total, mas tinha carboidrato, ela podia comer arroz e feijão, entendeu? Então não é uma coisa assim, nossa, eu tenho. O que será? Ela não comeu nada? Não, ela comeu, gente. E eu vou falar depois direitinho os detalhes aí para vocês. Então,
Eu até fiquei feliz de ver, sabe, a relembrar, né? Porque a gente tá relembrando. Eu falei, ah, que legal, né? É o básico que funciona, né? Exato. E assim, é aquilo lá, né? O que que aconteceu? Quando me deu esse boom, que eu falei, caraca, e, né? Não quero mais isso. Então, eu primeiro decidi. Aí já convoquei o pessoal daqui de casa, falei, é o seguinte, né? Não estou feliz, satisfeita, vou mudar isso. Né, você, então, a partir de agora, esquece bobeirinha, não vou mais fazer, vou fazer comida, né? De final de semana, claro. Aí eu comprava pro final de semana, não deixava assim estocado nada de bobeira e mesmo assim escolhendo, né, quando a gente saía, alguma coisa, fazendo escolhas mais saudáveis, né, me permitindo pouco, né, tipo, não é, eu fiquei super restrita, não, quando me dava vontade de final de semana, de domingo, às vezes, né, um sábado à noite, me permitia, e mais assim, naquele equilíbrio, e foi isso, é onde que a gente tem que, é uma decisão, gente, que a gente tem que tomar, entendeu? De começar, que se você não começa, e é importante você estabelecer uma meta. Eu coloquei como meta que eu queria 11 quilos em 3 meses, porque eu sabia que se eu fizesse certinho o que a Amanda ia propor, e se eu treinasse certinho, eu ia conseguir, né? E fiz certinho. A Amanda sabe que quando eu faço negócio, eu sou muito disciplinada, eu vou ali, sigo a risca. A Ju gente, ela é extremamente disciplinada. Desde a primeira vez que a gente teve atendimento, assim, ela é uma pessoa que quando ela se propõe realmente para fazer, ela coloca na cabeça. Óbvio que ela tem as suas dificuldades no meio do caminho, porque em 2018 a gente já estava fazendo acompanhamento faz tempo e teve essa situação, que é o que a gente sempre fala, todo mundo tem seus momentos na vida de, quero dar uma desopilada, enfim, tem de tudo, gente. Mas o importante é a gente ter essa consciência de voltar para seguir tudo direitinho. E como a Ju falou, as questões de final de semana, opções, eu sempre falo, vai sair com o pessoal, eu vou no happy hour, não sei o quê. Será que não tem uma opção lá no happy hour que dê para você não se Sempre acabar tem, tanto? sempre tem. Né? Aquela carninha, aquela isca de carne, de filé mignon, sabe? Que não é empanada, é uma proteína, né? Muito melhor do que a batata frita, muito melhor do que o provolone à milanesa, né? Então, assim, com certeza, né? Mesmo você fazendo happy hour, saindo com a sua família, você consegue fazer opções gostosas e mais saudáveis para você também não quebrar tanto, entendeu? Porque o problema é a gente ficar toda hora, sabe? Aí gera uma rotina de bagunça e desregula tudo. Agora eu vou mostrar para vocês, e aí eu fiz isso, montou essa estratégia, eu montei minha periodização de treinamento alinhada, tá? Porque a gente sempre teve né, a gente sempre trabalhou juntas, então ela alinha a alimentação com a minha periodização de treinamento, eu falo, Amanda, eu vou treinar assim, 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 né, tal hora, tal, e ela ajeita ali. E aí, um mês, gente, olha, dá pra ver muita diferença. Vocês vão ver quantos quilos foram em um mês. No primeiro mês, ó, que eu desinflamei. Ai, caramba, peraí. Que eu, né, tirei a inflamação. Então, nesse primeiro mês, ó, por aqui, ó, foram quase 6 quilos. Ó, então eu tava aqui muito mais inflamada, ou como eu já tava mais sequinha, Nossa, né? Já tinha, aí tinha ali uma celulite, né, na barriga, tava me incomodando e tal, mas eu tava muito mais com sequinha, né? Então, certeza. ó, deixa eu deixar aqui na foto, para vocês verem bem, né, que dá uma diferença, assim, e foram quase 6 quilos, né? Então, aí eu coloquei aqui, ó. Quem me acompanha sabe que há quase um mês atrás eu comecei a tomar algo milagroso para emagrecer. E deu certo, sim, deu muito certo. Tão certo que emagreci em 4 semanas, quase 6 quilos. Impressionante, não? Querem saber o que eu estou tomando? Vou falar. Vergonha na cara. Isso mesmo. Vergonha na cara para poder fazer as pazes com o espelho. Sempre treinei e me alimentei corretamente, porém, há quase um ano resolvi avacalhar na dieta. Apesar de continuar treinando corretamente, eu resolvi colocar o pé na jaca e fiquei lá, confortável. Comia o que me entendia todos os dias e quando, né, mês passado, fui colocar o biquíni, eu quase chorei de raiva. Raiva de mim por eu ter feito isso, pois eu sabia exatamente o que aconteceria se eu deixasse de lado o cuidado com a minha alimentação. Eu tinha essa consciência, sabe? E então, né, paguei para ver e com isso me custou 11 quilos, né, a mais na balança em um ano. Isso mesmo. Em
dezembro do ano passado eu pesava 55, né? Enfim, e aí estava eu lá em setembro com 66. Além de que, pelo fato de minha alimentação estar completamente desequilibrada, isso aqui, ó, é importante, hein, pessoas? Ó, como a minha alimentação estava extremamente desequilibrada, minha pele também chamava por socorro. Eu estava tendo acne, meu cabelo estava caindo. Então, mas graças ao bendito biquíni que eu fui colocar, tomei vergonha na cara e comecei a praticar aquilo que eu já estava cansada de saber. Como muitos fazem, né? Aí falei aqui da Mandinha, né? E aí a gente resolveu. Aqui, ó, aí, aqui eu falo um pouquinho dos meus treinos. Montei minha periodização de treinamento com foco de emagrecimento, peguei pesado na musculação, em casa, tá, gente? Treinei em casa, viu? Porque eu nem estava indo na academia nessa época. Em relação à parte aeróbia, eu tinha pouco tempo disponível, porque eu tenho muito pouco tempo disponível, e eu fiz o quê? Fazia HIIT de 15 minutinhos. E era esse meu treino, 15 minutos por dia, e em casa, e com a alimentação certinha, né, montada pela nutricionista que faz a diferença, né? Com certeza. Então, você vê, como você falou, você pegou na musculação, que é uma coisa que as pessoas já têm medo, e olha só o resultado que você teve, você não cresceu, não aconteceu nada demais ali, né? Muito pelo contrário, você conseguiu desinflamar, realmente. E quando a gente faz essa questão de arrumar a casa, né, gente, para vocês terem uma ideia, assim, de suplementação para a Ju, a única coisa que eu passei para ela foi um pool de vitaminas, né, complexo B, por quê? Por conta da queda de cabelo, por conta da pele, né? A gente viu que ela estava mais inflamada e isso ajuda, né? Assim, a equilibrar o organismo. E quando a gente fica na dieta monótona, na dieta do fast food, que não tem tantos legumes e verduras, a gente consome menos vitaminas e acaba ficando um pouco faltando mesmo no nosso organismo, né? E para vocês terem uma ideia, eu vou apresentar um pouquinho da sua alimentação, tá? Só para o pessoal ter uma ideia de como foi. Então, assim, café da manhã da Ju, eu sempre coloquei, né, nessa dieta que a gente fez, uma fonte de proteína, né, uma fruta e um carboidrato, assim, de um índice bom glicêmico. Então, uma aveia ou fazer uma crepioca. Então, ela podia comer, um omelete com uma panqueca de aveia, ou ela poderia comer uma fonte de proteína ou fazer uma crepioca, onde você coloca o ovo dentro da farinha da tapioca, tá? Então, você faz com que a tapioca, existe uma grande, um mito, né? Porque ela não tem glúten, então todo mundo, pode comer tapioca. Só que ela não tem fibra, gente, ela não tem nada, ela é pobrinha, né? E aí, se você comer ela com uma coisa que não comer junto com uma gordura boa ou junto com uma proteína de alto valor biológico, você vai fazer com que esse açúcar suba muito rápido. Então, você vai ter o efeito de um pãozinho também, entendeu? Então, não é legal. Então, ela também fazia esse rodízio. No lanche da manhã, ela comia uma fruta com uma oleaginosa, que é uma gordura para dar uma saciedade, para ela não ficar com tanta fome na hora do almoço. O almoço, ela tinha arroz, feijão, salada, legumes e uma proteína. Aí, o que tinha de diferente nisso? As quantidades. Então, tinha uma quantidade não exagerada de arroz e feijão, mas estava presente no prato dela. Tinha uma quantidade bem ok de proteína, em média de 180 gramas de proteína. Legumes e verdura era praticamente um prato dividido, assim, entre os legumes refogados ou no vapor e a verdura. Então, era uma alimentação com muita fibra, com comida de verdade, comida básica. Poderia ser um filé de frango, poderia ser uma carne, um bife, ou poderia uma carne desfiada, enfim. Ela poderia comer milhões de opções de proteínas ali. O primeiro lanche dela era um lanche também com uma gordura. Para quê? Para não dar fome. Porque ela só ia conseguir jantar muito tarde. Então, a gente tentava segurar um pouco essa saciedade, vontade de doce, essas coisas. Então, eu deixava nesse horário um chocolatinho, se ela quisesse comer, um chocolate 70%. Ela também podia tomar um café ou tomar um chá. Poderia comer uma fruta com uma fonte de gordura, então um abacate. Às vezes ela poderia colocar o cacau no abacate para fazer tipo um moussezinho, que essa gordura fazia com que ela segurasse a fome. Então, dava uma saciedade.
E aí depois ela fazia um outro lanche, que era tipo um pré-treino, que eu meio que dividia um pouco o jantar dela. Só que como a Ju estava treinando musculação, eu também não podia zerar o carboidrato dela, sabe? Porque precisa do carboidrato para poder fazer o músculo. Então, nesse lanche, ela comia ovo, ou ovo, uma fonte proteica, podia ser ovo, atum, ou frango desfiado, fazer um patezinho e tal, com um carboidrato bom, que aí eu coloquei, vai uma mandioca, batata doce. Então, dava para fazer várias receitinhas usando esses ingredientes nesse lanche da tarde. E aí ela treinava e depois voltava para a Lida lá trabalhar. Quando ela chegava em casa, ela ia complementar o jantar dela com legumes, verduras e um pouco ainda de proteína. Então ela podia fazer sopas, tinha várias sopas de dietas lá, com legume, com a verdura e com frango, ou com carne desfiada, ou com ovo. Às vezes uma lasanha de abobrinha, colocar naquele molhinho de tomate, fazer o frango desfiado, entendeu? Era um jantar mais leve, porque ela tinha feito um outro lanche. Então, para você ver, é muita comida ao longo do dia. E comendo assim, ela perdeu 6 quilos em um mês. É incrível, né? Então, a gente não precisa, assim, ficar numa restrição tão severa. É isso mesmo. Não, e é isso. E aí, depois, agora eu vou mostrar pra vocês. Aí, esses 6 quilos foi aquele boom, né, do primeiro mês. Mesmo porque, né, Amanda, principalmente no início, né, do processo de emagrecimento, quando a gente leva a sério, a gente emagrece muito rápido, porque além, né, de gordura, né, a gente perde também muito líquido acumulado, né? Nosso corpo está muito inflamado, muita retenção hídrica, né? Isso faz a gente começa. Eu não estava também bebendo a quantidade de água que eu deveria, né? Quando eu estava sem me alimentar direitinho, depois comecei a tomar água, e isso faz uma baita diferença, né? Muita mesmo, a gente acha que não, mas faz uma diferença. Com certeza. Às vezes a pessoa só de mudar isso, né, Amanda? Só de começar a beber a quantidade de água suficiente, ela já desincha muito. Só de fazer isso. Água é a fonte da vida. Aí depois desse boom aí, né, do primeiro mês, os 6, aí eu fui perdendo 1 quilo por semana, certo? E desse jeito que a Amanda passou, essa reeducação. A gente chegou a fazer alguma outra estratégia Não, depois? nesse Não, período a gente não. só fez pra arrumar a casa mesmo, né? E aí eu vou mostrar pra vocês, gente, que aí foi, né? Eu comecei em setembro, aí na primeira semana de dezembro, eu já tava no peso que eu queria, eu já tinha perdido os 11 quilos, né? Perdido 7% de gordura corporal, e isso, comendo comida, treinando na minha casa, né? Fazendo musculação na minha casa, Tá, eu tenho equipamento? Ah, tenho, halteres, essas coisas, mas dá para adaptar, né? Inclusive, no meu canal do YouTube tem um monte de exercício lá adaptado, dá para fazer em casa, né? Então a gente não tem desculpa. Mas é claro que, né? Um treino bem elaborado na estratégia, periodizado na estratégia, né? Do emagrecimento, desse foco que a gente tava. E aí eu olho assim, eu fico bem feliz também de ver essa fotinho, gente. Ó, então setembro e dezembro. Olha a diferença. Então, olha como que a gente, né, muito mais sequinha. A barriga já saiu a gordurinha da barriga, que tava me incomodando pra caramba, ó. Então, aqui, ó. Quando eu comecei, e aqui, depois das 9 semaninhas. Gente, que coisa, né? Que transformação, né? Eu fico bem feliz. E aí, depois disso, tá, gente? Criei vergonha na cara real. E não voltei mais a engordar. Claro que eu não estou mais com 55 que eu tava, mesmo porque eu vou mostrar até pra vocês agora, fazendo um adendo aí. Eu sei que o tema da live, né, é a nossa estratégia que a gente usou pra perder, né? Pra eu perder os 11 quilos, né, nessas 9 semanas. Mas aí, depois que aconteceu? Aí eu comecei a entrar na pegada de aumento de massa, lembra, Amanda? Sim. E aí eu também comecei a praticar LPF, aí olha que interessante, né? Não, eu pensei que eu tinha aquela foto mais sequinha e comparado com essa, eu não tenho, mas dá para mostrar aqui que depois que a gente perde a gordura, né? Aquilo lá que eu falei até no começo, né?
a gente tem a capacidade de aumentar a massa magra, né? Eu até a gente perde um pouquinho, né? É até importante falar sobre isso para as pessoas, né? A gente perde um pouquinho de massa magra no processo de emagrecimento, né, Amanda? Mesmo usando a estratégia certinha, acontece. Sim. Vocês podem ver, eu tava bem mais sequinha. Aí depois, eu tava com 55 naquela foto que eu mostrei para vocês, aí depois eu fui pro 58,7, tá? Que aí eu já tô mais, né? Eu Músculo, criei né? massa magra. Exatamente. Mas aquele percentual de gordura que eu tinha perdido 7 quilos, eu ainda perdi mais 3 quilos, mais 3% de gordura. Então, o meu peso na balança aumentou depois que eu entrei no processo de ganho de massa, né? Aumentou quase 3 quilos, mas eu perdi 3% de gordura. Né? Então, as pessoas às vezes acham que só a balança ali, nossa, mas calma, né? Às vezes você está reduzindo gordura. Acho que o melhor para você perceber, né? Se você na balança não tá indo, né? Poxa, tá indo tão devagar na balança, mas se sua roupa tá ficando larga, né? Se você é importante tirar foto pra caramba, porque, né, quando a gente vê uma foto e outra que aí a gente fala caramba, né? E as pessoas começam a perceber. Então, se as pessoas estão percebendo, sua roupa tá ficando larga, na foto você vê, então fica tranquila que você está perdendo gordura. E a gordura, ela ocupa um lugar menor, né, que o... Ela ocupa mais a gordura ocupa um lugar maior do que o músculo, né? Então, se você tiver 5 quilos de músculo, é isso, né? Se você tiver 5 quilos de gordura, né? Exatamente. Então, assim, o processo, como a Ju falou, quando a gente está fazendo o processo, para queima de gordura, é normal você perder um pouquinho de massa magra, gente. Acontece. Assim também, às vezes, a pessoa, se ela vai ganhar, aqueles fisiculturistas que ganham muita massa, às vezes eles, em algum momento, eles ganham um pouquinho de gordura também, e depois eles fazem um outro processo para dar mais uma secadinha para assumir aquela gordura. Dentro desse processo, gente, porque assim, o organismo é uma máquina, né? Que a gente tenta fazer com que ela funcione de uma forma que a gente quer, mas ela vai trilhando os caminhos dela. Então, isso acontece, mas não precisam se preocupar, porque faz parte, a gente não pode perder uma quantidade excessiva, né? E bem isso. E a massa magra, ela pesa. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, eu tô ficando mais pesada. Acho que é por isso que as pessoas têm esse medo da musculação, né? Porque às vezes elas se sentem, vê o peso não alterando, mas é o que a Ju falou, tem que tirar foto. Porque aí você vai ver a diferença. Você tá mais rígida, você vai estar mais, também, mais tem medidas, né? Todo o abdômen e quadril ali é o básico. Cintura, abdômen, quadril. Tirar essas medidas, você já consegue ver, né? Mesmo na balança não estando alterado, que você tá perdendo medida. Tem uma seguidora aqui, a Neuza, ela tá falando assim, que a idade também atrapalha no emagrecimento. É verdade, né? A idade atrapalha bastante no emagrecimento, por isso que a gente tem que correr atrás da bola. E a Neuza, né, Neuzinha perdeu no primeiro mês que a gente começou a treinar, quase isso, quase 6 quilos. Pois é, e eu já tive várias experiências com mulheres até menopausadas, que tiveram resultados incríveis. Então, tudo depende realmente do foco, da determinação. A gente sabe que é difícil, às vezes, uma mulher de uma idade mais madura, que não tomou cuidados ao longo da vida, ela vem para fazer um exercício com algumas restrições. Ah, eu tenho um problema na coluna, eu tenho um problema X ou um Y. Então, isso afasta elas, às vezes, né, da frequência do exercício. Então, mas quando consegue controlar isso e fazer com essa frequência e superar essa fase, beleza. Agora, Cacá, 40 anos, tamo junta, né, amiga? Tu não tá lascada coisa nenhuma, né? Todo mundo aqui, né? Tá 40. Eu sou 40 anos, filha. Vou entrar no projeto pós-Antônio, você vai ver. Mas é verdade. A gente vai fazer um reality. O que aconteceu comigo até? Agora Amanda grávida, a gente vai fazer um pós com ela. Olha o desafio, né, Ju? Aí, gente, e é isso, né? Mas a gente veio trazer isso para vocês também para mostrar a diferença que faz um acompanhamento de um profissional. Muita gente quer fazer por conta própria, porque aí na internet tem tudo. Gente, né? Exato. De verdade, na internet tem uma coisa muito generalizada, muito ali, né? Feita para, talvez, para muito poucas pessoas, né? E a periodização, gente, essa é a importância, né? De ter
treino certo, a alimentação certa, a estratégia certa. E não foi restritivo, né? Não fiquei quase, né, esses 2 meses, essas 9 semanas, sem poder comer nada que eu queria. Não, é só que, né? Óbvio que quando eu abusava num dia, no outro dia eu ficava ali, ó. 100%, né? Zíper na boca e assim a gente vai levando, né? E a gente não pode usar, né, a idade, né, realmente, tá? Depois que a idade, depois dos 30 eu comecei a ter que me alimentar direito, né? Justamente porque eu fiz 30 anos. Fiz 30 anos, pronto, acabou. Comecei a engordar, eu tive que começar a correr atrás, né? Comecei a me alimentar direito. Então, não pode usar isso, tipo, paciência, né? Pois é, É o não. metabolismo, é a idade. Não, gente, não, né? Senão a gente fica nessa, ó, aí vai, a cada ano engorda mais, engorda mais, engorda mais, vai passando o ano e vai engordando mais, aí é onde para. Exatamente. Eu também comecei, assim, a fazer exercício, porque nunca foi uma coisa que eu amava, né? E a Ju sabe, com 30 anos, com a Ju, faz 10 anos atrás, assim, que eu peguei firme mesmo, da gente fazer sempre. E eu não gostava muito de musculação. Então, várias coisas que eu sei que vocês sentem, às vezes, ai, não tenho tempo, ai, mas eu não consigo, ai, é difícil, ai, não dá na minha rotina, eu não sei cozinhar. Eu já dei um exemplo aqui para vocês de coisas que eu acho que é bem tranquila, só comida, gente. Quem não come arroz e feijão? Você vai na marmita, pede uma marmita aí fit, que vem arroz e feijão, sabe? Então não é uma coisa assim tão difícil de fazer. É mais da gente mesmo se comprometer com a gente, falar, agora eu vou realmente mudar e oportunizar essa mudança, né? Quem fizer isso, pode ser com 50, eu tô vendo aí que teve gente que falou, ai, com 51, como é que faz? E não sei o que, né, Adriana, que você colocou. Dá também, viu, dona Adriana? Porque você também já teve muito resultado bom quando você tá focada na sua alimentação. Então é assim, a gente realmente tem que focar e aí o resultado vem, gente. E eu adorei ver esse caso. Eu também amei ver essa trajetória, que é importante a gente lembrar, né, a todo momento e também mostrar para as pessoas que todo mundo passa por isso, tá? Mas acho que a chave, né, o X da questão é a decisão, né? É o você fazer. Ah, é fácil, gente? Não é fácil, não. É simples, simples é. Mas não é fácil. Não é fácil. Imagina, às vezes eu tava vindo no embalo de correr, a farra gastronômica, eu tava comendo muita coisa, exagerada, muito carboidrato, né? E o carboidrato é um vício, né? Inclusive, amanhã, um spoiler, a gente vai falar sobre isso, né? Amanhã, 8 horas, a gente vai falar sobre carboidratos. É verdade. E aí, né, uma quantidade muito grande de carboidrato, e carboidrato vicia, enfim. E aí, depois, quando você vai retomar, no começo tem aquela motivação, que eu tava tipo, caraca, eu tava muito incomodada, coloquei o biquíni, não, falei, não, aí sabe aquela coisa, vou tirar foto, que tá doido. A câmera, não. Aí eu falei, sabe de uma coisa, vou mudar. Vou tirar foto sim, vou bem logo expor na internet, que aí eu vou que vou, né? Eu lembro, Ju, na época aqui. Falei, vou pôr. Teve que se lade. um monte de gente, assim, outros profissionais, até personal trainers, que eu conheço e que vieram falar comigo na época, falando, nossa, meu, que legal, sabe? Tipo, admirando, né? Porque pra mim era bem difícil, porque o personal trainer, né, eu trabalho com corpo, então como que eu ia expor, e de roupa é uma coisa, né? Sim. Como eu ia expor o meu corpo completamente fora de forma, né? Para os meus alunos, eu ia falar, caraca, mas não cuida nem dela, né? Como vai cuidar de mim? Então, tipo, eu falei, não, mas eu vou contar, e é isso, é alimentação. Fui, né, desregrei consciente, mas ok, bora, agora o que eu vou fazer? Né? Vou ficar me lamentando, chorando? Não, vou trabalhar para, né, para chegar onde eu quero, e bora. E assim, depois que você decide, aí no começo tem aquela motivação, porque eu queria, falei, não, quero. Aí depois a motivação vai embora, aí você fala, ai, caraca, né? O que tem, né? Uma gordura. Aí você começa, né, tipo, aí você vê, né, o marido tomando um chopp, né? Meu filho tomando, né, uma coca, um hambúrguer. Eu gosto de besteira, tá, gente? Eu gosto. Tá? Eu sou uma pessoa, Amanda sabe, eu gosto de bobeira, gordice comigo mesmo. Então, eu vendo aquilo e tipo, não, vou pedir uma porçãozinha de carne, né? Ou até, né, comia alguma coisa, beliscava, mas ia ali.
né, no equilíbrio. Não deixei de, não fiquei restrita, né, mas também não eu falei, né, tipo, o problema nunca é a exceção, né, o problema é a constância. Se você tem uma constância, né, o dia que eu me permitia comer uma bobeirinha ali, meu corpo mesmo, né, desintoxicava aquilo. O problema é quando essa exceção Vira é regra, diária, né? né? Quando é regra, aí é o problema, né? Mas olha, parabéns, Ju, adorei ver que as pessoas se inspirem nessa sua trajetória para ver que é possível, que todo mundo passa, né, por essas situações, e aí você já mega organizada na sua vida, óbvio que faz parte e tá aí, ó, tá vendo, gente? É possível, hein? E como a Ju falou, amanhã tem uma live super legal para vocês assistirem. A gente vai falar sobre carboidrato. Tem muitos mitos, né? Muitas verdades. É vilão, é mocinho, pode, não pode, vicia, não vicia. Então, tipo, a gente vai trazer essa live amanhã. Então, amanhã às 8 horas, mesmo horário, aqui no meu perfil. Inclusive, depois a gente abre a caixinha de perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida, já vai anotando. E amanhã a gente espera vocês, hein? Com certeza. E outra coisa, não esqueçam que a gente tem o link na bio no evento que a gente vai fazer no dia 12, tá? Então, essa semana tem um monte de coisa super legal, que a gente vai passar várias estratégias para vocês super bacanas para emagrecimento definitivo, tá? E esse evento não vai ser uma live aqui no Instagram, então vocês precisam se inscrever. Ou no perfil da Ju, que tem lá no link da bio, ou no meu, que aí você entra lá, entra nos grupos e fica lá aguardando. A gente manda algumas informações super legais também. Tem alguns conteúdos lá rolando, então vale a pena. E aí vocês vão ter acesso a esse evento que não vai ser pelo Instagram, tá? Então, se vocês vão querer participar, já coloca na agenda e entra nos grupos, tá bom? E é gratuito também, tá, gente? É um evento vai ser online, gratuito. Então, é só chegar. Com certeza. Adorei. Também. Gente, grande beijo. Amanhã às 8 estamos aí. Obrigada pela participação e pelos comentários de vocês. Gostei também bastante da interação. Um beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.